Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Temos quórum, Simone? Temos. Então vamos à chamada. Pela Secretaria de Meio Ambiente, estou presente, suplente Luciano Pereira. Pela Secretaria de Obras, Ana Paula Neto. Suplente, Cristiana Aparecida de Almeida. Ana Paula presente no chat. Pela Secretaria de Saúde, Franciele Sobreira. Suplente, Franciele presente. Suplente, Jordan Costa. A UFOP ainda não indicou seus representantes, devido à greve. Pelo IFMG, Felipe Soares, presente. Suplente, Adriano Moreira. Pela Câmara de Ouro Preto, Vantuí Antônio da Silva. Aí tem a justificativa do período eleitoral, não é isso, Simone? Os vereadores. Isso. Pela FAMOP, Paulo Vieira. Presente. Valeu, Paulo. Pela APAOP, Denizete Santos Silva. Suplente, Marilda Costa. Marilda Dionísia Costa. Pela CEOP, Wander José Reis. Suplente, João Carlos Martins. Pelo CBH Rio das Velhas, ainda não teve indicação de representantes. Pelo CBH Doce, Anderson Paula. Anderson. Suplente, Geraldo Magela Gonçalves. Pelo CBH Rio Paraupeba, Viviane das Graças Pires, presente no chat. Suplente, Natália Vasconcelos Aleixo. Eu faço questão de falar os suplentes, pessoal, porque todos têm direito à voz, né? A voto é que a gente olha na hora por representatividade. Natália também está presente. Obrigado aí a todos pela presença. O Anderson também presente aqui, destacou no chat. Então, declaro aberto os trabalhos empossados do conselheiro Anderson, que ainda não tinha sido empossado. Mais alguém, Simone, que não foi empossado? Não, os presentes não. Ok. Então, vamos à ordem do dia. Apresentação do Consane sobre o status da revisão do Plano Municipal de Saneamento. Quem irá fazer a palavra? Amanda? Oi, bom dia, pessoal. Eu Acho vou que tem um começar a outro apresentar. microfone aberto aí, Amanda, tá dando um eco. Acabou de desligar aqui. Bom dia, Amanda. Vamos combinar o seguinte, você acha que 20 minutos, prorrogar isso por mais 5, tá ok? Aham, não, tá tranquilo. A gente planejou aqui uma apresentação mais objetiva, mais curta. Eu vou começar a apresentação e depois a Janaína e o Enzo também vão falar, certinho? Tá havendo necessidade, a gente coloca aqui para o plenário e podemos aumentar o tempo, tá bom? Tá bom. Bem-vinda aí, muito obrigado pela presença. E com vocês, então, Amanda Soares, representante do Consane. Só um minuto que a gente vai compartilhar a tela aqui. Amanda, rapidamente, nossa reunião teve início às 10h50, pessoal. Então, regimentalmente, nossa previsão de horário é até 12h50. Então, vou tentar, ao máximo, seguir esse cronograma aí, para não atrapalhar ninguém. Espero que a gente consiga
realizar antes, diante desse horário de almoço aí, a gente não prejudica ninguém. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu sou a Amanda, sou engenheira ambiental e sanitarista, responsável técnica pela Plansab de Ouro Preto. Antes de começar de fato a passar toda a programação dos status do nosso plano, a gente... Licença, Pode falar. licença, Amanda. Desculpa te interromper logo no começo. Eu queria pedir duas coisas. Não sei se a reunião está sendo gravada, se ela puder ser disponibilizada para a gente, para poder voltar em alguma informação que vocês passarem, ou se você pudesse mandar esse documento que vocês vão passar aqui hoje, encaminhar para a gente também, por favor. Felipe, ela está sendo transmitida pelo YouTube e fica lá, tá? Então, dando continuidade, antes eu vou só dar uma conceituação do Plano Municipal de Saneamento Básico, o que é, para a gente passar de fato a explicar para vocês como está o status da elaboração do PlanSAB. Então, o que é o PlanSAB, né? O Plano Municipal de Saneamento Básico. É um documento, é um instrumento de política pública que a gente vai elaborar. No caso, a gente está fazendo uma revisão de um documento já escrito. Então, a gente vai reavaliar todas as metas, as ações, as estratégias relacionadas ao saneamento básico. Então, esse instrumento de política pública, ele tem a finalidade de planejar, acompanhar e avaliar todas as vertentes do saneamento, e é super importante para qualquer município, para, assim, conseguir manter todas as ações relacionadas ao saneamento básico de forma conjunta, integrada, e assim conseguir investir recursos, conseguir construir estruturas, fazer com que as pessoas consigam ter todo o acesso ao saneamento, a esses serviços, de forma unitária, universalizada, em todos os pontos do município, não só a sede, como também os distritos e as zonas rurais. Então, o saneamento básico, ele é composto por 4 vertentes, que a gente tem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de águas pluviais e o manejo de resíduos sólidos. Todas essas 4 vertentes, quando trabalhadas juntas, ela traz uma melhora na qualidade de vida da população e um melhor desenvolvimento sustentável também do município. Então, abastecimento de água, que vem desde o tratamento até a passagem da rede de distribuição, até chegar na casa das pessoas, a água potável, o esgotamento sanitário, que é a coleta, o transporte e o tratamento do esgoto, do efluente, manejo de águas pluviais, que são os dispositivos e estruturas de drenagem da água de chuva, e o manejo de resíduos sólidos, que é a coleta, do transporte e a destinação final adequada do que a gente chama comumente de lixo. E aí a gente tem aí estratégias para coleta seletiva, para destinação de resíduos de construção civil, para resíduos sólidos urbanos convencionais, que vão para aterro sanitário. Então, tudo isso, de forma muito mais detalhada, é trabalhado no Plano Municipal de Saneamento Básico. Agora, a gente vai falar sobre os produtos que são compostos nessa revisão, que a gente tem o termo de referência da FUNASA, que a gente segue, e a gente vai explicar melhor como que é feito esses produtos e como que está o andamento deles. Boa tarde, bom dia, na verdade, tudo bem? Eu vou falar sobre os produtos. A revisão, a gente utiliza 9 produtos, e aí eu vou falar mais ou menos o que acontece em cada um deles. O produto 1 são as atividades iniciais da revisão, né? E a gente monta um plano de trabalho, a composição dos comitês que vão acompanhar o executivo, e a definição dos setores de mobilização social. O produto 2, quando a gente começa a caracterização do município, vai fazendo o diagnóstico de
como está cada uma das 4 vertentes que a gente vai trabalhar no plano. O produto 3 é onde a gente vai fazer o prognóstico e as alternativas para a universalização dos serviços, e a gente faz uma análise também do que já foi realizado e o que a gente não conseguiu alcançar ainda com o plano anterior. O produto 4 são os programas, os projetos e as ações que a gente vai firmar com esse plano para ser feito nos próximos 10 anos. O produto 5 são as ações para emergência e contingências das 4 vertentes. O produto 6 é um termo de referência para a elaboração do sistema de informações municipais de saneamento básico, geralmente para a população também ter acesso do que está acontecendo à medida que for passando. O produto 7 são mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática do Plan SAB. O produto 8 no caso de Ouro Preto, ele é o PMGIS, que é o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Ele é um plano, a gente faz um produto mais conciso, separado, mais bruto mesmo, é um dos maiores produtos também do PMSB, porque Ouro Preto é uma cidade com uma quantidade de habitantes e, por ser histórica também, ela precisa de ter esse PMGIS separado, como se fosse um produto à parte. E o produto 9, que eu não coloquei aqui no slide, porque, na verdade, ele é um produto final, que são todos esses produtos juntos em um documento só. E ele é entregue depois da audiência pública com todos os levantamentos que foram feitos lá também. Aí, hoje, o progresso que a gente está tendo nessa revisão, o produto 1 a gente já iniciou, como está em amarelo, falta apenas o decreto da nomeação, né, dos comitês para a gente fechar e já encaminhar isso para a prefeitura mesmo, oficializado. Não escutei. Oi. É o Chiquinho, tudo bem? Não, agora atualizou. Para mim, a tela estava parada aqui de transmissão. Não sei se para os demais conselheiros. É o Chiquinho, tudo bem? Agora está ok. Tá, a minha tela aqui atual está revisão lançada, é isso? Não, é progresso e revisão. A tela de progresso. transmissão está diferente para mim aqui. Espera aí, Passa de novo, amigo. São 8, tá aparecendo as 8 bolinhas dos produtos aí, gente? Para outros está normal, então pode ser, eu vou sair e entrar de novo. Ok, quer que aguarde um minutinho? Não, pode dar sequência. Ok. O produto 2, a gente também já iniciou, que a gente já fez a caracterização do município, ela já foi realizada pela gente, e agora a gente já está na parte do diagnóstico das 4 vertentes. A gente já está realizando as oficinas, estamos passando os formulários, né? A prefeitura está disponibilizando esse link online, e o diagnóstico da situação, a gente, assim que fecharmos as oficinas, fecharmos o preenchimento dos formulários, todas as informações possíveis que a gente conseguir recolher junto à população, a gente consegue terminar esse produto 2 também. Para iniciar o produto 3, a gente precisa ter terminado o produto 2. Então, o 3, 4, 5, 6 e 7, a gente ainda não conseguiu iniciar, porque o produto 2 ainda não foi finalizado. Então, a gente, para não ficar parado, né, o PMSB, a gente pulou para o produto 8, que, como eu disse, é um produto à parte, que ele é focado apenas em resíduos sólidos, onde a gente também já está fazendo a caracterização do município voltada para essa vertente, e o diagnóstico, a gente já começou o processamento de alguns dados secundários, mas a gente também está coletando informações da população, e aí a gente precisa disso para fechar e continuar. E, por enquanto, são essas as realizações, esse progresso que a gente teve com a revisão do PMSB até agora. E aí, a gente vai trazer para vocês agora,
dessas informações que a gente está falando, a gente realizou as oficinas em Ouro Preto, né, algumas. E aí eu vou passar a palavra agora para o Enzo. Bom dia, tudo jóia? Bom, realizamos as oficinas em Ouro Preto na semana do dia 20 de maio, né? Realizamos no distrito de Amarantina, Antônio Pereira, Santa Rita, na sede, e Rodrigo Silva. E aí a gente trouxe um compilado de dados, né, que a população levantou, que os problemas enfrentados, as diversas situações que podem ser, que elas encaram no dia a dia. E eu vou passar aqui para vocês rapidamente, mais ou menos, o que a gente levantou. Bom, no distrito de Amarantina, a gente levantou os cenários atuais, o cenário atual, o tendencial e o desejável. Para o cenário atual, para o abastecimento de água, a gente trouxe que não está adequado, visto que a população reclamou de partículas de terra na água, a falta de água e até mesmo a perda de água no distrito. Para o cenário tendencial, a gente colocou como piora do cenário atual, né, que pode trazer aí alguns problemas para os munícipes, e também a falta de água na comunidade de Coelhos. Para o cenário desejável, a população levantou que seria interessante melhorar o tratamento e a manutenção das redes, e também pode manter a hidrometração. Já na vertente de esgotamento sanitário, o cenário atual também é tido como não adequado, visto a existência das fossas rudimentares, e também a falta da estrutura de coleta e a inexistência de tratamento no distrito. Além disso, foi levantado também a necessidade não, mas a presença de esgoto a céu aberto e o despejo em rios. Para o cenário tendencial, foi levantada a proliferação de doenças e a piora do cenário atual, e o cenário desejável seria a implantação do sistema de esgoto no distrito. Para a drenagem, também é tido como inadequado, e aí o cenário atual é que existem muitos pontos de alagamento, deslizamento, a questão de baratas na rede de drenagem, devido ao lançamento de esgoto na rede de drenagem, e os moradores chegam até a tampar os bueiros devido ao mau cheiro. Para o cenário tendencial, temos a proliferação de doenças, e por fim, o cenário desejável é que seja realizado a dragagem, né, nos cursos d'água, uma melhor fiscalização, o crematório para animais de pequeno porte, visto que diversos animais são descartados nos rios, e também a educação ambiental para conscientização da população. E aí, por fim, a questão de resíduos, né, também é tida como inadequado, e a população falou, né, que lá os resíduos sólidos volumosos são jogados nos rios, não existe, como falo, a existência de locais com lixo acumulado também, né, poucas lixeiras nos distritos, e o cenário tendencial é tido como uma piora do cenário atual. Só que, como existe a coleta seletiva no município, no distrito, a população enxerga que pode ser que haja uma melhora nessa área. E aí o cenário desejável seria a coleta seletiva atingir todos os bairros do distrito, a existência de mais lixeiras e uma maior mobilização para que a população tenha conscientização da existência desse programa. Em relação ao distrito de Antônio Pereira, o cenário também de abastecimento de água é tido como inadequado, né, como não adequado, visto que existe muita química, né, a água tem cor, sabor e odor, e até mesmo presença de cloro. O cenário tendencial seria uma piora desse cenário atual, e o desejável a população levantou que seria interessante análises periódicas da água, uma construção de dieta e até mesmo redução de química na água, se for possível. Como é um distrito com muitas mineradoras também, a população levantou que seria interessante fazer um acordo com as empresas, visto que é necessário fazer a limpeza de sua residência várias vezes ao dia, lavar as roupas diversas vezes devido à poeira levantada e etc. Em relação à vertente de esgotamento sanitário, foi tido como inadequado também, visto que existe esgoto a céu aberto, vazamento nas ruas, não existe uma estrutura suficiente, né? A estrutura que existe agora não é suficiente para atender a população flutuante, que seriam os mineradores, e também não tem fiscalização, né, no distrito. O cenário tendencial é tido como a proliferação de doenças, uma piora do cenário atual, e até mesmo gasto desnecessário com a saúde, de acordo com a população. E aí, para o cenário desejável em relação ao esgotamento sanitário, a gente tem a construção de
a manutenção periódica do sistema, e obras no sistema também para a melhoria dessa vertente. Em relação à drenagem urbana, também o cenário atual é tido como inadequado, né, devido aos pontos de alagamento, ao retorno de esgoto, né, devido ao lançamento de esgoto na rede de drenagem e os pontos de deslizamento. O cenário tendencial é tido como uma piora da situação, devido ao lançamento de esgoto no sistema de drenagem, como eu já disse, e os deslizamentos prejudicam muito o trânsito, que é considerado como intenso no distrito de Antônio Pereira. E aí o cenário desejável seria a ampliação das obras de estrutura, construção de gavião e obras de correção também, se for possível. Para o cenário de resíduos sólidos, né, temos o cenário atual também tido como inadequado, visto que existem poucos funcionários, né, de acordo com a população, lixo acumulado próximo às lixeiras comunitárias, né, além do normal, e também lixo em rios advindos de alojamentos. E aí, como cenário tendencial, temos a piora do cenário atual, visto que existe o descarte de lixo em lotes vazios e nos rios, e a atração de animais peçonhentos. E como cenário desejável, a população pediu, né, a limpeza nas ruas, uma capina programada, coleta seletiva nas escolas e até mesmo a educação ambiental para a conscientização da população. Em relação a Santa Rita, o abastecimento de água foi respondido tanto pela zona urbana quanto pela zona rural, porém os demais vertentes, né, foi respondido apenas para a zona rural. Então, vou dar um parâmetro geral aqui de como está a situação. Em relação ao abastecimento de água, o cenário atual é tido como inadequado também, visto que possui muito cloro na água, e foi levantado também a questão de perda de água no distrito. O cenário tendencial seria as melhorias na distribuição, e o cenário desejável seria o tratamento adequado para abastecimento de água e a universalização, né, dos serviços de abastecimento, para que toda a população tenha acesso à água potável e de boa qualidade também. Em relação ao esgotamento sanitário, é tido como inadequado, pois não se encontra redes de coleta e também não possui tratamento. Existem muitas fossas rudimentares no distrito e também muito lançamento de esgoto em represas. E aí o cenário tendencial seria a contaminação do lençol freático devido às fossas rudimentares, e por fim o cenário desejável seria a construção de fossas sépticas e até mesmo a orientação para como realizar essas construções. Em relação à drenagem, também é tido como inadequado, visto que existem muitos pontos de alagamento. E aí o cenário tendencial que foi levantado pela população seria a perda econômica, né, e a contração de doenças por água contaminada devido aos alagamentos, e os riscos de enchente também foi levantado pela população. Como cenário desejável, foi levantado que seria interessante realizar uma drenagem urbana adequada. E, por fim, o cenário de Santa Rita para os resíduos sólidos, para o cenário atual, foi tido como inadequado também, devido à queima do lixo, não possui descarte correto dos resíduos, e a população até mesmo levantou que ela mesma realiza a limpeza de pó de capina no distrito. E aí o cenário tendencial para resíduos seria a piora da situação e até mesmo uma piora na qualidade do ar devido à queima dos resíduos. Por fim, o cenário desejável que a população levantou seria uma coleta adequada de lixo na região e locais adequados para descarte dos resíduos. E por fim, foi realizado as oficinas na sede, juntamente com o Rodrigo Silva, né? Só que, no entanto, nenhum morador de Rodrigo Silva compareceu à oficina, então os dados levantados aqui foram apenas para a sede. Em relação ao abastecimento de água, foi tido como inadequado, né, como não adequado, e como uma piora nas periferias, visto que existe contaminação da água por arsênio e manganês, a falta de água nos bairros periféricos, uma água barrenta para os munícipes, e o tratamento feito apenas com cloro em algumas regiões. O cenário tendencial, a população levantou que pode ser que melhore o sistema, né? E como cenário desejável foi tido como o cumprimento dos contratos com a prestadora de serviços, e a separação dos ramais também, e a melhoria nas estruturas. Em relação ao esgotamento sanitário, foi tido como não adequado, visto que não existe rede de coleta e nem tratamento de esgoto na sede.
E aí, esse esgoto é direcionado aos rios e também não existe uma fiscalização adequada em relação ao esgotamento sanitário. O cenário tendencial levantado foi que existe uma complicação da construção das redes devido às particularidades do município, por ser considerado como histórico e ter toda uma questão burocrática para realizar as construções subterrâneas. E o cenário desejável foi que a possível construção de redes coletoras, o tratamento adequado e uma campanha educativa para que a população tenha conscientização do, do não despejo do esgoto nas redes de drenagem. E em relação à drenagem, foi tido como inadequado também, devido aos alagamentos durante as chuvas, os deslizamentos e as inundações em alguns pontos da sede. O cenário tendencial seria continuar o problema, né, e aumentar os riscos. A ocupação desordenada também foi levantada. E, por fim, foi levantado também que a questão de inundação não é uma prioridade do município no momento. Então, pode ser que continue esses problemas. Como cenário desejável, foi levantado a instalação de redes de drenagem, uma campanha educativa, o aumento da fiscalização, a questão do ordenamento territorial e até mesmo a manutenção e tratamento do sistema, visto que o esgoto, né, como disse anteriormente, é despejado no sistema de drenagem. E, por fim, a questão de resíduos sólidos, o cenário atual é tido como está em desenvolvimento, visto que já existem algumas medidas para a sede. Questão de coleta convencional, a população diz que está ok, mas a coleta seletiva deveria melhorar. A questão de limpeza pública é insuficiente. A insuficiência de lixeiras nas ruas também foi levantado. O cenário tendencial seria manter esses problemas, só que a população também viu que pode ser que haja uma melhora por causa da mudança de comportamento, né, da população. E como cenário desejável foi levantado a educação ambiental, né, que são as campanhas educativas, a melhoria das rotas da coleta de lixo, o planejamento para que haja uma alocação das lixeiras em ruas e aumento da frequência da coleta seletiva. Alguém possui alguma dúvida? Vamos até o final. Vocês já terminaram? Já, o próximo slide é sobre só os agradecimentos. Ok, então eu vou abrir a palavra para os conselheiros aí, em ordem de inscrição. Algum conselheiro? Conselheira? Professor Paulo Vieira. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Então, primeiramente, gostaria de parabenizar o pessoal aí, né, pela apresentação, né? Foi de forma bem objetiva, né, ao que, de fato, interessa nesse momento, né, compreender um pouco a realidade, né, daquilo que a gente vive aqui em Ouro Preto, né, em todos esses lugares de Ouro Preto, né. Aí, assim, algumas coisas que eu acho que seria importante, né, para esse esclarecimento inicial, né, da situação, eu acho que um ponto seria, tem outras localidades que ainda vão ser realizadas essas ações de oficinas, essa consulta. Paulo, bom dia. A gente está planejando, sim, outras localidades. A gente fez um planejamento de, numa semana, a gente fazer as oficinas presencialmente nesses distritos e na sede. A gente agora só está aguardando uma melhor organização de novas datas, porque teve a Semana do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente está com muitos projetos, muitas ações, então a gente está aguardando para conseguir ter mais pessoas participando, mas vai ter sim, em outros distritos, que foi remanejado para que todo mundo consiga participar e a gente conseguir fazer esse levantamento dos dados primários de maneira mais robusta. Paulo, só antes de devolver para você, eu vou passar a palavra para o Luciano. Luciano está aí? Luciano? Ele pediu para aguardar só um momento, que ele está tentando conectar o áudio.
as novas oficinas serão ainda do diagnóstico, só para aproveitar aqui o silêncio. Sim, para complementar o diagnóstico, para a gente conseguir terminar o produto 2. E nas oficinas a gente recolhe todas as opiniões, as exposições da população, e também a gente entrega o formulário para ser preenchido, que aí o formulário está sendo distribuído tanto presencialmente nas oficinas, quanto de forma online, por meio do formulário escrito no QR Code, tem alguns cartazes distribuídos pela cidade, aí a gente está conseguindo pegar esses dados, né, dessas duas formas. Pois não, Chiquinho, eu escuto aqui como computador da Simone. É só você dar um complemento para o Paulo aí dos nossos próximos passos. Como disse a Pois bem, Amanda. Paula. Pois Pode bem, ir. pessoal, nós acertamos aí, então, as datas das 4 oficinas que a gente ainda planeja fazer. As datas são de 1 a 4 de julho. Agora a gente tem que confirmar as agendas e locais, né, com as pessoas responsáveis, e estamos aqui já planejando, né, como que a gente vai mobilizar, os canais de comunicação que a gente vai utilizar. Então, estamos nessa fase agora, né? Há pouco a gente conversou sobre um cronograma para até o final do nosso trabalho de revisão, né? De modo que a gente tem algumas datas aí para formalizar de entrega desses produtos que foram levantados, apontados aí na apresentação do Consane, né? Nosso maior esforço hoje aqui dedicado é realmente investirmos nesses formulários online, né? Algumas ações ocorrendo aí no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje nós estaremos em Cachoeira do Campo. Nosso ponto focal são os locais de maior circulação no distrito. A gente vai estar com colaboradores nossos nesses locais, né? Além de coletando ainda alguns formulários físicos, né? Convidando pessoas para nos munir de informações através dos formulários físicos, também distribuindo os cartazes de formulário online. Nós estamos fazendo esse trabalho já há 2 semanas, né? Já estivemos em alguns locais, né? Então, de um modo geral, o panorama e o sentido. Se ficou alguma coisa ainda para esclarecer, eu estou à disposição. Eu poderia só, então, fazer a réplica aqui rapidinho da questão, que é ainda relacionada às oficinas, né? Então, como sugestão, né, para essas novas oficinas, a gente entende essa questão da mobilização, está também no ponto que eu gostaria de saber, né, quando for apresentado, assim, o diagnóstico, resultado, seria importante entender qual foi a quantidade de pessoas que participaram, né, e, inclusive, por exemplo, quando é numa localidade, todas aquelas que participaram ali são residentes daquela localidade. Talvez isso pode ser um dado muito detalhista, mas é interessante para a gente entender, né, se representa de fato a realidade local, né, de forma mais ampla, né. Então, fica como sugestão, tá bom? Apresentar quantas pessoas. Eu acredito que no texto, né, do diagnóstico isso está bem detalhado, mas eu acho que vale a pena a apresentação falar, olha, na oficina de Amarantina participaram quantas pessoas? Amarantina tem uma população hoje de tantas pessoas, né? Até para nos sensibilizar a essa grande dificuldade que é a mobilização. Aí eu já emendo na sugestão das próximas oficinas aí, serem setoriais também. Então, por exemplo, convidarem entidades, instituições públicas, o Ministério Público foi convidado, outros setores, né, que são atores aí das políticas, foram convidados. Então, talvez realizar algumas oficinas assim setoriais. Por exemplo, seria talvez interessante ou não realizar uma oficina junto com as instituições de ensino. Olha, vamos chamar as instituições de ensino para fazer uma oficina junto, né? A gente reclama muito da baixa participação da UFOP, né? De outras instituições aí, eu falo especificamente da UFOP, porque eu estou na UFOP, né? A gente internamente reclama muito, né, de nós mesmos, devido à baixa participação. Mas será que a gente está sendo provocado nominalmente
para participar. Então, eu acho que, por exemplo, com as lideranças de bairro, vamos fazer uma oficina com as lideranças. Lógico que aberta à população, é um processo público, né? Tem que ser participativo, mas eu acho que se nominar, talvez a chance de ter, né, uma participação, uma mobilização maior, né, talvez é mais exitoso isso, tá bom? Então, por hora, era essa a minha primeira recomendação, sugestão, né, e participação aqui, depois eu gostaria de fazer outras, tá bom? Passo a palavra aí para vocês, Chiquinho. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Se vocês quiserem tirar a tela de compartilhamento, pode tirar também, só para nos espalharmos melhor aqui. Aí, valeu. Com a palavra, Felipe Lafitte. Bom, gente, obrigado, gente. Bom, obrigado, pessoal do Funsana, aí, pelo diagnóstico, pelas informações. Vocês trouxeram aqui um grande apanhado de informações qualitativas, né? Essas entrevistas têm esse perfil de serem qualitativas, serem impressão da população. E vocês têm também, mais por desconhecimento meu, você tem essas informações quantitativas, até para fazer um comparativo com as informações qualitativas. Vocês têm esses números para poder até comparar com essa informação que está chegando à população? Bom dia, Felipe. A gente não tem exatamente todas essas informações quantitativas, mas no próprio diagnóstico das oficinas, a gente recebeu alguns detalhamentos de nome de rua, de quantidade por exemplo, Boca de Lobo, que tem determinado lugar, às vezes não tem nenhum, algumas, assim, estruturas mesmo de cada vertente, mas a gente está mais nesse diagnóstico prévio, né, a gente fez uma análise, assim, bem prévia mesmo, preliminar, a gente focou mais na análise qualitativa mesmo. Mas, assim, a gente tem algumas estruturas já que a gente coletou os dados, possíveis estações de tratamento de esgoto que estão para ser construídas, estações de tratamento de água que já possui. Então, macroestruturas, vamos colocar assim, do saneamento, a gente consegue ter esse resultado. Mas alguns problemas mencionados que, na maioria das vezes, são os maiores problemas, a gente tem uma noção qualitativa mesmo, que são dispositivos menores, né, que a gente chamou de microdrenagem, essas microestruturas, a gente tem mais o conhecimento qualitativo. Perfeito, perfeito, obrigado. Ok, com a palavra o Anderson. Tem alguém da secretaria que está... É o Luciano que está com a mão levantada aí? Simone? Bom dia a todos, Chiquinho e a todos aí. Aqui, a internet oscilou aqui, eu não consegui compreender o raciocínio da questão da parte das inundações. Poderia explicar de novo, só para mim manter o raciocínio? Ele vai abrir ali rapidinho para explicar para você. Foi algum distrito em específico, Anderson? Não, foi quando foi falado do diagnóstico sobre as inundações, né? Que eu não consegui compreender porque ficou oscilando muito a internet, picou muito para mim. Entendi. Só para te dar um geral, porque foi um tipo de situação que foi analisada e perguntada aos moradores se eles passavam por inundações, para a gente entender o problema, para a gente entender ali quais são as consequências e o que poderia estar causando esses problemas. Aí, para cada distrito, foi uma resposta diferente. Alguns responderam que não passam, outros responderam que só passam assim, por um alagamento, assim, quando está no período de chuva mesmo, tempo ali de concentração da chuva, mas o Enzo vai abrir aqui, ele vai te responder melhor. Só um minuto. Bom dia, Anderson, tudo jóia? Tem alguma dúvida que você ficou em relação a algum distrito que eu posso explicar melhor para você se for necessário?
Pessoal, acho que o Anderson, o que ele disse é que teve uma falha lá na internet e ele entendeu que tinha um tópico voltado para a questão das inundações. E antes, não, na verdade, não, é esse trabalho aí de coleta de dados com moradores, e esse ponto foi mais citado no distrito de Amarantina, onde a gente tem muitas ocupações de APP, né, na região. Eu vou passar a palavra para o Luciano, que ele quer se manifestar, em seguida para o professor Paulo. Ô, Chiquinho, na verdade, se tiver, o professor Paulo quiser manifestar aí mais alguma coisa, eu queria falar sobre o que ele tinha mencionado anteriormente, só para complementar, uma tréplica, então, digamos assim. Mas se ele quiser falar primeiro, já faço para as duas situações, tá bom? Passa a palavra para o professor Paulo. Ótimo, obrigado, Luciano. Então, olha, em termos do diagnóstico ainda, o diagnóstico, geralmente, a gente constrói ele com dados primários e secundários, né? Esse é um dado primário, consultado com a população e tudo, né? Tem todas essas dificuldades aí, que todo mundo sabe, mas eu queria destacar a questão dos dados secundários, e talvez seja até porque o plano diretor, por exemplo, ele está levantando dados primários e secundários. Então, o nosso diagnóstico do plano de saneamento ele tem que estar alinhado com o diagnóstico do plano diretor, né? É lógico que aqui tem que estar mais aprofundado esse diagnóstico, né? Mas tem que buscar de lá, tem que beber naquela fonte lá, né? Inclusive, nós tivemos a audiência do plano diretor do diagnóstico, né? E a parte de saneamento, ela está muito boa, e dados muito importantes, né? De certa forma, né? A gente foi refletido aí nesse resultado que o pessoal apresentou, mas são dados, né? Relevantes e alguns até alarmantes, né? Então, ali, certo? Então, esse alinhamento eu sugiro também fazer em termos de dados secundários com a pesquisa do IBGE, né? Então, o censo. Talvez ele não tenha publicado, mas Ouro Preto tem uma agência do censo, vale a pena fazer uma reunião com eles e verificar o que tem já para ser lançado do saneamento básico, né, dos resultados do censo, e com isso aí, né, alinhar, porque são dados primários coletados pelo IBGE. Aí é uma realidade, né, bem próxima de cada localidade, né, tá, que aí foi consultado, né, a gente espera que, né, com praticamente todos os domicílios, tá? Então, em termos do diagnóstico, eu acredito que nós vamos ter outro momento para vocês apresentarem ele de uma forma mais completa, né? Inclusive com esses outros dados que o pessoal colocou aí, que geralmente são consultados dados secundários, do SNIS, da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, né? E por aí vai, que a gente falou, tá bom? Então, em termos do diagnóstico, eu sugiro, né, esse alinhamento com a questão do plano diretor. Eu já vou emendar nas outras questões que eu queria fazer aqui, aí é mais em termos de forma, tá, do acompanhamento. Uma sugestão, né, a gente receber, né, o texto do que vai ser apresentado aqui antes, ou o slide, né, como o colega solicitou aqui no início, né, seria interessante, tá bom, para a gente fazer um estudo antes, uma leitura antes, né, ajuda aqui nessa questão, né, e esse texto apresentando sempre o método, né, como aquilo foi elaborado e o resultado, tá bom? Eu acho que vale a pena, vai ter isso mesmo no produto, né, e aí a gente vai contribuindo aí, tá? E a outra questão, em termos de forma também, porque esse conselho, a Amanda, né, os demais colegas aí da Conselho, eu acredito que vocês já, né, pesquisaram a política municipal de saneamento de Ouro Preto e verificaram que o conselho também ele é deliberativo, fiscalizador, né? Então, para melhor acompanhamento, que é uma função desse conselho, seria importante a gente receber o contrato do plano, né, desse serviço, né, com o cronograma. Então, por exemplo, aqueles produtos lá, qual que é o cronograma? A gente vai ter que estar atento a isso, né? Esse ano é um ano de eleição, um ano que vai juntar muita coisa aí, né? E a previsão, né? É importante a gente ter isso, tá bom? Então, eu sugiro, né, em termos de forma ainda, a gente ter um contrato, né, para acompanhar esse cronograma, etc. Tá bom, gente? Obrigado. Passo a palavra para vocês aí. Ok, professor Paulo, eu peço ao Luciano, que é o gestor do contrato, para tomar nota dessas questões e que a gente possa devidamente encaminhar aí para os conselheiros. Mais alguém? Luciano, quer fazer um comentário?
Por favor. Ô, professor Paulo, eu agradecer aí, tá, você e o Felipe, né, os apontamentos, dizer que vocês foram ainda um pouco além do que a gente está planejando e trabalhando aqui, isso é muito importante, né, abre um pouco mais o nosso modo de pensar para a gente obter o melhor produto, mas a gente não está muito também fora daquilo que vocês estão propondo, não. Inclusive, com relação ao plano diretor, a seção que é dedicada lá do plano diretor ao saneamento já está à disposição do pessoal do Consane, né? Embora ela foi passada em um momento ainda anterior à audiência pública, né? Mas até pela própria conciliação e já ter essa familiarização com os argumentos que estão lá no plano diretor, a gente antecipou um pouco e eu acho que também ele não vai para caminhos diferentes, muito do que já existia lá depois da audiência pública, não. O conteúdo realmente está bastante detalhado, né? Então, a gente já teve essa preocupação. Com relação a dados primários, esses de IBGE, de SNIS, já é uma premissa já firmada lá desde o início, né? E, obviamente, muito naturalmente, a gente teria realmente que considerar esses dados, né? Em relação ao cronograma, nós fechamos, no decorrer dessa semana, algumas datas, né, onde que até se tinha mencionado isso na primeira fala, onde que a gente dá uma ideia aí de prazos, né, para cada produto desse ser entregue. Uma primeira data que me lembra que agora, o produto imediato que a gente está trabalhando agora, o diagnóstico, a gente espera estar com ele fechado até o dia 30 de julho, né? Não foi formalizado isso, porque a gente vinha aqui numa discussão interna, né, com o secretário, com o Consane, para a gente poder firmar essas datas, né, datas dos prazos para entrega e datas também das oficinas que a gente intenta fazer aí nesses dias, dia 1 a 4 de julho, né. Para mais falar aqui, a gente colocar as estratégias que a gente está utilizando, né, para a questão da mobilização, né, a gente usa os artifícios, né, de mídia digital, que é, né, a comunicação mais eficiente, que a gente entende comunicação mais eficiente. Então, o site da prefeitura guarda informações sobre o que a gente está fazendo, né, os canais da secretaria também guardam informações sobre o que a gente está fazendo, né, e acho que era isso, inicialmente. Espero ter esclarecido aí, finalmente, as questões. Complementando. Um detalhe aqui, só, Chiquinho, desculpa. Você viu aí, falar... está com o questionário na mão lá, ó. Só um detalhe aqui com relação a números, né? A gente já tem uma quantidade de formulários físicos à disposição da Consane que foram coletados nas audiências públicas, né? Nas oficinas. E a gente já tem aqui, viu, Consane, até aproveitar o ensejo para poder falar com vocês, uma quantidade interessante de formulários físicos que estão sendo preenchidos nas nossas visitas nos lugares, a gente vai estar disponibilizando para vocês. Os números, né, que a gente acompanha de formulários online já preenchidos, a gente está da ordem de 120 formulários, 130, 128, o número mais exato, mas pode ter mudado lá agora, vou falar em números arredondados, né? Em torno de 130 formulários de zona urbana já preenchidos, formulários online, 75 formulários preenchidos de zona rural e 11 formulários preenchidos de estabelecimentos, né? A gente espera que depois do trabalho de mobilização esse número possa crescer mais acentuadamente aí nos próximos dias, tá? Eu queria só complementar aqui, parabenizar o Luciano e a equipe por esse trabalho árduo que é a mobilização social, né? É importante a gente acatar aí as sugestões do professor Paulo, de repente, convidar nominalmente, porque aí a gente tem mais uma forma de tratativa, né? Institucionaliza o convite, as tratativas. Na audiência do plano diretor, foi uma audiência que tinha um público, cerca de 400 pessoas, aproximadamente. A nossa equipe esteve lá, distribuiu esses questionários. O Luciano irá à reunião da FAMOP, segunda-feira, não é isso, Luciano? E estamos buscando... Dia 17, isso aí. Isso, e estamos buscando esse tete-a-tete nos distritos, com a mobilização em loco. Então, assim, uma das coisas que mudou um pouco o cronograma foi justamente isso,
para a gente tentar dar um tempo para aumentar a mobilização, tentar se fazer, né, tentar mostrar que está acontecendo. Usamos também programas de rádio para tentar chamar as pessoas, inclusive o programa mais ouvido, que é o da Itatiaia, pela manhã, a gente entrou, gravamos, enviamos, e vamos continuar, não vamos desistir, não, é uma pauta complexa, necessária, no ano turbulento, né, que é o ano eleitoral. Mas a gente está aqui para pensar em saneamento e vamos juntos nesse sentido. Mais algum conselheira quer fazer uso? Então, nesse sentido, eu passo a palavra para a Amanda, representando o Consane, para suas considerações finais. Amanda, só um minutinho, perdão, antes. Eu gostaria, a título de conhecimento para os conselheiros, que você pudesse falar um pouco das cidades que vocês já realizaram o plano de saneamento ou revisão, que é importante também eles terem essa noção, e quantos municípios hoje o Consane atende. Vocês têm aí aquela apresentação inicial? Que acho que era bom para todos os conselheiros concordam? Vai entender um pouco do Consane, o que onde atua. Ok, então, vamos lá, Amanda. Desculpa estar de improviso aí, mas quem sabe faz ao vivo. O Enzo já vai abrir aqui. Só reforçar, agradecer as pontuações do professor, que o Luciano, né, já considerou aí, mas é que a gente está aqui atento a tudo, todas as considerações, todas as sugestões para a gente aplicar no plano, e quando ele perguntou até de contrato para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, que eu já ia também explicar um pouco sobre o Consane, porque não foi um contrato específico para a elaboração do plano. É um contrato de rateio que o Ouro Preto participa, porque ele é consorciado a gente, e um dos serviços que a gente oferece é tanto a elaboração quanto a revisão do Plano SAB. Aqui é uma apresentação que a gente fez para as oficinas, explicando melhor quem que nós somos, o que nós fazemos. Então, a gente é uma autarquia, a gente trabalha junto aos municípios dando assessoria na parte de desenvolvimento de políticas públicas, pegando as áreas de urbanismo, gestão de água, esgoto, drenagem pluvial, resíduos sólidos, que são as vertentes do saneamento básico, topografia, a parte do SIM também, que é toda a questão da medicina veterinária, a gente tem aqui médicos veterinários para implementação do selo para produtores de alimentos de origem animal, e a gente aí tem uma abrangência de um raio de 300 quilômetros, pegando aí desde Campos Altos até Ouro Preto, de São José da Lapa, Esmeraldas até Delfim Moreira, então a gente consegue abranger bastante municípios com características bem particulares, bem específicas. Cada município aí a gente não consegue colocar todos dentro de uma caixinha só, vamos colocar assim, porque são municípios bastante diferentes, tanto em número de população, quanto em número de problemas, em questão de problemas, e pode passar. Nós temos aqui mais específica nossas áreas de atuação, que é saneamento, processos florestais e biológicos, regularização ambiental, serviço de inspeção municipal, que é o SIM, que eu citei agora, planejamento urbano, gestão municipal, projeto de serviço, que a gente faz até o projeto básico para os municípios, georreferenciamento. E aqui são os municípios que a gente já está trabalhando. No próximo slide a gente fala os que a gente já conseguiu finalizar. Aí aqui são os municípios que tanto estão com revisão ou elaboração. Acaba que alguns municípios, infelizmente, alguns planos já feitos, a gente precisa fazer uma revisão, mas é uma revisão que acaba sendo uma elaboração, que são planos que não são tão aplicáveis, são de difícil entendimento, difíceis de conseguir estratégias para o que foi escrito. Então, por isso a gente aqui não separou o que é elaboração, o que é revisão, porque muitos a gente faz uma revisão, mas elaborando como se fosse a primeira vez.
Então, a gente tem aqui Carmo de Minas, Carrancas, Cláudio, Coqueiral, Delfim Moreira, Itabirito, Itatiaia-Sul, Itutinga, Lavras, Luminárias, Ouro Preto e Santana do Jacaré. Então, como eu disse, são municípios que têm variada população, municípios muito pequenos, outros municípios com uma quantidade de habitantes já mais elevada. E, concluído, a gente tem Camacho, Campos Gerais, Cana Verde, Ingaí, Itumirim, Perdões, Ribeirão Vermelho e São Bento Abate. São municípios que estão com a gente já há um bom tempo, consorciados com a gente. Ouro Preto entrou no ano passado, no segundo semestre de 2023, aí por isso a gente ainda está elaborando o documento. Mais alguma questão? É isso. Então, muito obrigado, Amanda. Eu agradeço aí em nome do Consane a participação de vocês. Espero que a gente possa ter muitos outros encontros aí entre esse conselho e vocês, né? Uma das pautas aí que a gente vai construir daqui para frente. Então é isso. Muito obrigado. Passamos ao próximo ponto de pauta, que é a criação do grupo de trabalho para acompanhar o Plano Municipal de Saneamento. Está aberto aí para os conselheiros que quiserem se manifestar. Professor Paulo? Só para registrar mesmo, que eu me coloco à disposição, tá bom? Para participar desse grupo. Ótimo. Mais alguém? O grupo tem que ter no mínimo 2, hein? Dois só é dupla. Tá É, precisando 3. demais. Eu queria propor os representantes da Secretaria de Obras e Saúde. Vocês topam? Quem está aí hoje é Ana Paula e Franciele, é isso? Cristiana, por favor. Cristiana, você quer falar? Pode usar o chat também, se quiser. Eu estou sem entender se você quer. Vocês toparam? Quer falar? Eu não entendi. Opa, então, ok. Cristiana, pela Secretaria de Obras. E pelas zoonoses, quem que a gente indica? Eu. Eu, Franciele. Ótimo. Ok. Então, mais alguém? Então, grupo construído. Professor Paulo, Cristiana e Franciele. Peço à nossa secretária executiva Simone e ao Luciano, gestor do contrato, que possa fazer contato com esses três e a gente já criar um cronograma aí de encontros e um plano de trabalho. Só anotando aqui, um minutinho. Eu queria pular esse ponto de pauta do regimento, a gente já ir para o 1.5, que é a indicação de 2 representantes para compor o Comitê de Acompanhamento e Revisão do Plano Municipal. Peraí, desculpa. Criação de grupo de trabalho para acompanhar o plano diretor, 1.3. Acho que, uma sugestão, só uma questão de ordem. Ele não pode ser o mesmo grupo, não, para as duas coisas, e a gente aumentar um pouco mais a participação, talvez de quem gostaria? Bom, perfeito. Eu ia propor isso também. Mas mais alguém quer compor com interesse no plano diretor? Tudo bem, Franciele e Cristiana? Então, eu queria propor o seguinte, que fosse convidado o setor da área de saneamento do plano diretor para já fazer uma reunião com vocês e, de repente, a gente pautar a questão do saneamento do plano diretor numa das nossas reuniões ordinárias aqui,
do Comusa, mas aí a gente discute isso mais para frente. Então, Simone, eu estou entendendo que o 1.2 e o 1.5 é o mesmo grupo. Só que Só que não, o dois 1 representantes, com 3 né? membros, para o grupo, para o 1.5 são apenas 2. Isso. Então, a gente precisa de 2 representantes para compor o Comitê de Acompanhamento de Revisão do Plano de Saneamento. De pronto, eu entendo que o professor Paulo está à disposição. Ok, Paulo? Sim, sim, mas né, a gente está aí para somar os outros colegas, né? Quiserem Isso. participar também. Mas eu entendo que as coisas têm que se alinhar, né? A Uhum. pauta do saneamento lá no plano diretor com o plano aqui, né? Porque esse comitê de acompanhamento é um que é publicado, inclusive, em decreto, sabe? Que vai compor junto com... Você quer falar um pouco, Luciano, sobre o comitê de acompanhamento? Falo, sim, até acho que ficou faltando a gente esse detalhe, né, nas conversas iniciais aí. O pessoal do Consane disse que a gente, inclusive, tem que faltou esse item, né? Falar da nomeação, sabe? Do decreto, mas da nomeação. E a nomeação a gente não mandou ainda, porque ela não foi definitiva, faltando, inclusive, dois representantes aí, titular e suplente do Comusa, de modo que a gente ajuste o decreto. O decreto de nomeação já saiu mas a gente ainda está com pendência com relação a alguns nomes, né? A gente tem duas equipes, vamos dizer assim, né? Uma equipe é o comitê de executivo, da qual, inclusive, faço parte, e outra é a equipe do comitê de acompanhamento, né, que trabalham ali sinergicamente para poder validar, né, os produtos que o comitê executivo e Consane trabalham, né, na revisão do plano de saneamento, né. Acho que é importante, talvez, até a gente dar uma esclarecida no papel de cada qual, né. A Consane trabalha, ou Consane, aliás, trabalha com a questão do compilamento de dados, né, a organização das informações, a parte de escrever o plano de saneamento, e a gente aqui, como comitê executivo, a gente participa do planejamento, participa operacionalmente também do processo de revisão do plano de saneamento, né. A questão do comitê de acompanhamento, nós tivemos uma reunião, aí no mês passado, se não me engano, estou planejando aqui já, inclusive estava ali trabalhando com essa questão também antes da reunião, o planejamento para a nova reunião, né, onde que as pautas, né, uma das pautas para essa reunião seria a confirmação do nosso cronograma, né, que é uma coisa que ficou pendente da última vez, da última reunião. Provavelmente essa reunião deverá acontecer na próxima semana, mais tardar na semana seguinte, a próxima, tá? O trabalho do comitê de acompanhamento, obviamente, tá ali validando, né, o que a gente, como executivo e Consane, vamos apresentando à medida do tempo, os produtos, as ações, né, e acho que é isso daí, em linhas gerais. Luciano, se você me permite, só para acrescentar um termo aí nesse que você colocou, eu acho que não é só validar, é acompanhar, sugerir, recomendar, né? Validar quando tiver tudo de acordo, né? Perfeitamente, professor Paulo. Obrigado aí pela complementação. Ok, justamente. Então, professor Paulo, mais alguém? Pessoal? Cristiano, pode ser você? A gente coloca o professor Paulo de titular, você de suplente, tudo bem? Então, ótimo. Definido, professor Paulo e a Cristiana. Passamos ao próximo ponto de pauta, que é a proposta de revisão do regimento interno. Todos tiveram acesso
Abre a discussão aí para os conselheiros. Vocês estão prontos para votar? Foi devidamente encaminhado a todos. Seria a resolução número 1 de 2024 do Comusa, balizados na atualização aí, feita pela Casa dos Conselhos. Então, diante da não manifestação, entendo que está tudo ok, né? Então, em votação, os conselheiros que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Chegamos ao fim da nossa reunião. Alguém tem algum informe? Quer fazer uso de algum informe? Então, pessoal, agradeço a participação de todas e todos. Muito obrigado. Tenhamos todos aí lindo restinho de semana e um bom fim de semana. Muito obrigado. Até a próxima reunião. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Bom dia, tá? Tudo de bom, um abraço. Paulo, já ganhou.